probleminha feito no Excel sobre hipertrofia e treinamento. Então vou abrir aqui a versão 2, vou fazer o login. Claro que se eu digitar o login errado ele vai falar que o usuário ou a senha está errada. E eu dei permissões a cada usuário de forma diferente. Por exemplo, esse usuário que eu utilizei, ele tem menos permissões do que meu usuário de administrador. Aqui no cadastro, eu já fiz um cadastro meu aqui já para adiantar. Então eu coloquei meu nome, o sexo, coloquei a minha idade, meu peso, altura. Ele já calculou o IMC automático. Então todos esses campos que tem cinza com essa borda aqui de pontinhos, significa que eu tenho que preencher. Os que não tem nada, significa que o sistema gera automático. Então minha classificação é saudável perante meu IMC. Data de nascimento, telefones para contato, e-mail. Aí tem algumas perguntas, né, que é mais de 25% de tempo do dia. Como que eu fico? Sentado, caminhando, carregando peso, dirigindo ou em pé. São formas da gente entender o dia a dia desse aluno nosso. E a quantidade de sono. Porque sabemos que o sono é muito importante para o desenvolvimento da hipertrofia. E problemas articulares. Se essa pessoa tem problema articular ou não. Se esse aluno. Medicamentos atuais, se toma algum medicamento. E lateralidade. Se ele é destro, canhoto, cruzado ou ambidestro. O histórico familiar da patologia. Dores no peito no último mês, se tem ou não. E dores no peito devido à atividade física. Tá, algumas perguntas aqui têm relação ao questionário de Parkinson. Se já treinou antes, sim ou não, quantos meses atrás e quantidade de tempo de treino. Isso daqui simboliza qual o grau do nosso aluno, o nível dele, tá? E tonturas ou falta de consciência na prática de atividade física. A frequência cardíaca, que a gente vai que é medido, é aferido no momento, né? Aquela de pulsação que fazemos na artéria. Automaticamente o sistema joga o máximo da frequência cardíaca. A reserva que ele tem, que é uma subtração entre esse valor com esse, vai dar esse. E a porcentagem de intensidade. Em quantos por cento você quer trabalhar esse aluno? O 20%? Normalmente adaptação, né? Então, a frequência cardíaca dele tem que estar de acordo com os 98,2%. Se for 30%, então é duas opções que eu carrego aqui, tá? Para trabalhar. Aí aumenta mais um pouco a frequência cardíaca, se for 30%. O ciclo de treino, iniciando, aqui eu coloquei dia 3 ou 5, já faz tempo que eu fiz esse teste, né? E a quantidade por semana, quantidade de vezes semanais que ele vai fazer exercícios físicos na academia, 3 vezes. E o objetivo, aqui eu coloquei alguns objetivos, tem muito mais do que esses aqui, tá? Aí aumento de massa muscular, condições físicas, emagrecer, performance esportiva. Então o intuito disso é o sistema levar uma proximidade real do tipo de treino, de como melhorar esse aluno, o desenvolvimento dele, enfim. A meta dele, então é uma meta que o aluno quer chegar, quanto peso que ele quer chegar. Então hoje ele tem 64 quilos, então ele quer chegar em 76 quilos. Em 75 quilos. Tá? O IMC proposto desses 75 quilos vai ser 26,6. Hábito alimentar? Não, então ele não tem aquele hábito alimentar de comer numa faixa etária regularmente, de utilizar a alimentação apropriada para o melhor desempenho dele. E o nível de atividade física, se é sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo. Isso é bom, isso é um campo que eu utilizei
para questões de nutrição, a parte nutricional. Informações do responsável. Então seria quem é o avaliador, tá? Tem um avaliador e tem um professor. Às vezes o que avalia não é o mesmo professor que vai estar orientando ele como personal. O telefone de ambos, tá? O e-mail. E aqui é uma pequena declaração que mostra que o aluno respondeu corretamente, tá? E tirando todo o peso da academia. Observações gerais, caso tenha alguma. E aqui uma carta de avaliação de médica após o teste de Park e risco coronários. São algumas perguntas que foram feitas aqui nesse cadastro. Aqui lhe apareceu essa carta devido a alguma pergunta está respondida como sim. Aqui, ó. Dores no peito devido à atividade física. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui como é essa carta. Então, cara, o doutor, o paciente tal, que é o aluno nosso. Aí fala um pouco sobre a intensidade de treino e os fatores, o tipo de teste que foi feito. E aí tem algumas alternativas para o médico preencher, que o mesmo será encaminhado novamente para o avaliador, tá? Caso não tenha nenhum sim, vou tirar o sim aqui, ó. Automaticamente, opa, a carta está aqui ainda, então tem outro sim. Vamos ver aqui, ó, tontura. Vamos colocar não. Aí, ó, sumiu a carta, tá? Então, se ele tiver essa carta, o primeiro passo não é colocar ele para fazer exercício físico, e sim ele tem um acompanhamento do médico. O médico assinou, deu o seu aval falando que ele pode exercício físico, aí sim, claro, que podemos começar o exercício de academia. Agora, uma avaliação de estresse, seria um questionário. Então aqui eu peguei todos os dados que estavam no cadastro para não ficar repetido e já jogo aqui automático. Data da avaliação, a primeira avaliação de 12. A avaliação normalmente é feita de 3 em 3 meses. E aqui tem algumas perguntas relacionadas a estresse, tá? Então, por exemplo, você sente dores na cabeça? Aí sempre tem sim ou não. Olha isso. Não, ocasionalmente e frequentemente. As respostas sempre são as mesmas, tá? Você come em excesso? Tá? Isso pode ser derivado do estresse. Então, cada pontuação dessa, o não recebe 0, ocasionalmente recebe 1 e frequentemente 2. Quanto maior a pontuação, mais o nível de estresse. Como eu já fiz aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo do resultado. Então, seria 3 pontos, eu não tenho estresse no caso. Tá? Tem a tabelinha explicando aqui como funciona isso, mas o sistema já calcula tudo automático. Agora o teste de risco, uma avaliação de risco cardíaco. Data da avaliação, uma de 12. São os mesmos critérios, tá? A idade, então quanto maior a idade, maior a chance de ter uma parada cardíaca, né? Estou começando de 10 a 20 até 61 a 70 anos. Quanto maior a pontuação, maior riscos. O peso, se fuma ou não, tá? Claro que quem fuma 40 cigarros por dia, o aumento da pontuação de parada cardíaca é muito maior. E o sexo, homem tem mais chance de ter uma parada cardíaca do que uma mulher. Aqui tem a tabelinha, tá? Isso foi tudo tirado em pesquisa científica. O meu resultado acabou sendo 19, que é risco da média geral. Risco da média geral, tá? Então eu enquadro aqui, nessa parte aqui. Logo abaixo eu informei aqui a frequência de repouso, frequência de treino. Isso são tudo calculado pelo sistema automático, foi o cadastro que eu fiz anteriormente, né? E a pressão arterial sistólica e a diástole, que é a batida do coração, né? E a saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio podemos usar um oxímetro para fazer ter o resultado da saturação.
Aqui a gente tem 12 avaliações. E aqui no final eu não fiz ainda, mas eu vou fazer um resultado em específico da pressão arterial. Se ela está batendo tantos, então que faixa etária que ela vai entrar isso daqui. Se ela está bom, se está regular, se está acima, se está baixa, etc. Aqui eu acabei fazendo um gráfico sobre a frequência cardíaca, ou a pressão arterial e a frequência de treino, tá? Então aqui tem um gráfico, tem a legendinha do gráfico, onde a gente pode acompanhar. É claro que aqui tem 12 avaliações, onde ele vai preenchendo e fazendo os gráficos pra gente. A pressão arterial, aqui eu até tenho já uma tabelinha, tá vendo? Para ser seguida. E aqui no treino, frequência de treino baseado no sexo, tá? Então moderado seria um treino moderado seria de 93 a 112, sendo a frequência máxima 186, não pode passar disso. Agora uma avaliação de circunferência, uma avaliação antropométrica. Bom, preenchendo todos os quesitos aqui, colocando a data, vou colocar a data de hoje aqui no caso a gente tem 12 avaliações, a estatura já puxou automaticamente no primeiro cadastro, a massa corporal, né, seria aquela que seria o nosso peso, e aqui a avaliação medido em fita, né? Quantos centímetros tem nosso ombro, braço direito estendido, braço direito flexionado. Se eu colocar aqui em cima, ele vai mostrar as fotinhas, ó, como é que é feito essa medição. Aqui eu não fiz porque braço esquerdo estendido é a mesma coisa do braço direito estendido, só muda o braço. Abdômen, tem uma região que a gente vai medir esse abdômen. A cintura, o tórax, tá vendo, ó? O quadril, a coxa direita, panturrilha, coxa esquerda, panturrilha, e o IMC. Então o IMC é o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. O IMC real distribuído pelo sexo e idade, tá? E o RCQ, que é a cintura dividida pelo quadril. Aqui não tem o resultado porque não foi feita a medição da cintura e o quadril. A massa corporal, tá? Via gráfico das 12 avaliações, e a referência do IMC e a cintura e o quadril também. Gráfico dela, tá? Cintura e quadril e tórax, braço direito com o braço esquerdo. Isso é uma relação para a gente ver como a gente pode, depois do desenvolvimento do aluno, pode apropriar isso mais para o aluno, tá? E agora as dobras cutâneas, usando o adipômetro. Então aqui é o mesmo sistema, né? Vou colocar a data atual que foi feita a avaliação. A massa corporal, aqui eu não puxei, mas eu posso puxar normalmente, é um sistema simples de fazer isso. E aí tem as medidas, né? Subescapular, como é medida, a forma que é medida, tríceps braquial, tá? Bíceps braquial, suprailíaca, axilar média, peitoral, abdômen, coxa e panturrilha, tá? Depois eu fazer essas medições, que é feito em milímetros, ele vai dar um resultado aqui para mim. A porcentagem de gordura, o peso da gordura, a massa magra, massa magra em percentual, o peso ideal, que deveria ser, e o peso em excesso, aquele peso que está sobrando, tá? E os resultados.
da primeira avaliação, que é um cálculo que a gente faz aqui devido essas situações aqui, tá? O gráfico das dobras espontâneas, colocando todos o tipo de medição sobre as regiões do corpo, tá? Agora vamos para o próximo, que é o diâmetro ósseo, que é utilizado o paquímetro. Aqui é a data da avaliação. Aqui são a parte do corpo do osso, né, que é medida. E aqui ele vai dar um percentual pra gente. E o gráfico postural, avaliação postural. Na primeira avaliação, a escoliose, que tipo de escoliose que é, se é normal, cervical, cervicotorácica, torácica, toracolombares, lombares e lombosacrais, tá? Que tipo de escoliose que é. E aqui mostra as escolioses que acontecem. Uma imagem aqui para você identificar na hora de fazer essa avaliação. De maneira didática, né? Aí, ó, esse aqui é um teste, por exemplo, de hipercifose, para a gente ver se ele tem essa hipercifose ou não. É claro que corretamente falando, essa primeira foto à esquerda aí é o normal, e a direita é caso ele tenha hipercifose, tá? E essa hipercifose está onde? É torácica ou sacral? Hiperlordose, caso tenha ou não. Esse aqui não preenchi, mas eu vou preencher aqui. Imaginamos que eu tenha uma cervical, escoliose cervical, hipercifose. Vou colocar torácica. E aqui eu vou colocar normal. Anteversão do quadril, retroversão, inclinação lateral. E o pé, ou joelho, né? Pulei o joelho aqui, ó. Se é valgo, varo, flexo, recurvado. O pé, plano, cavo, abduzido ou aduzido. Tornozelo, valgo ou varo. E algumas observações que podemos colocar. Aqui tem outro gráfico falando sobre a avaliação postural. É uma maneira da gente acompanhar esse aluno para ver se melhorou esse desvio dele, né? E aqui a avaliação nutricional. Então esses dados aqui sempre vêm preenchido automático. E é uma pergunta que a gente faz ao aluno, né? É claro que eu baseei essa atividade é baseada pelo tempo e pela idade do aluno. Bom, imaginamos aqui que o aluno ele faz no dia. Deixa eu colocar aqui já tem, né? Aqui nessa coluna eu não coloquei nada, mas nessa outra aqui eu coloquei, ó. Eu coloquei que eu jogo, no caso, eu jogo futebol 1 hora por dia. Então é 330 calorias a cada meia hora. Ele vai consumir 1 hora 704. Por que se eu somar 330 mais 730 não dá o 704? Porque a caloria é baseada não no meu peso, em sim no peso padrão, tá? Foi feito na hora de me fazer esses cálculos. Então, como eu peso 64 quilos, vai dar o 704. Tá? É uma regrinha de 3 que a gente faz. Aqui eu coloquei também sexo, meia hora, dá 299 calorias. E o total de calorias e atividades dá 1003. O TMB, que é o nosso basal, que é o mínimo que eu preciso de caloria, 1621. Nível de atividade física, 1945. E o gasto energético de atividade física, 2.948. Se eu baixar mais um pouco, eu vou precisar preencher outra tabelinha. Como que eu fiz essas 24 horas? Tá? Aqui a gente não se trata de atividade física, e sim no que a gente foi feito. Então aqui é repouso ou horas de sono,
eu fiquei da meia-noite às 7. Aí das 8 eu coloquei a categoria 2, que é a posição sentado, refeição, assistindo TV, trabalho intelectual, etc. Tá? E aí tem várias categorias aqui, onde é preenchido conforme perguntado ao aluno. E isso traz um cálculo energético em calorias, o JET e as calorias diárias. Só que a conta não termina por aí, né? Aqui eu descubro que eu tenho 28% de 30 de gasto de atividade física, então eu estou dentro do padrão. A taxa metabólica basal está 71, que ela baseia de 60% com mais 10 de alimentação. Ok? Se eu somar aqui vai dar os 100%, porque aqui tu pega os outros decimais, tá? Mas são 100%. E o consumo calórico, que seria carboidrato 292 gramas por dia, proteína 73 gramas por dia, lipídios 54 gramas por dia, baseado nesse aluno, né? Baseado em mim no caso. Agora vamos fazer o 1RM, avaliação de força desse aluno. Então aqui eu já trouxe automático se ele tem escoliose, que tipo de escoliose que é, hipercifose, hiperlordose ele não teve. Se eu for aqui, ó, postural, eu não coloquei lordose, é o normal, então ele não aparece. Para mim não faz sentido eu colocar normal aqui. Quadril, anteversão, inclinação lateral. Então no quadril temos duas disfunções, né? Joelho, valgo e recurvato. E o pé, cavo e aduzido. Tornozelo, valgo e varo. Um tornozelo diferente do outro. Intensidade, aquele baseou por iniciante, que é uma conta, é uma tabela que eu criei, porque isso não tem muita receita de bolo, mas eu quis aprofundar essa situação, trazendo uma sugestão de treino. Então eu basei colocando iniciante, adaptação, né? Adaptação, iniciante, intermediário e avançado. E a frequência máxima desse aluno de treino seria 98.2. As sugestões de treino, aqui eu baseei porque ele tem uma escoliose, uma hipercifose, nessas situações aqui descritas, tá? Treino iniciante, porque ele foi teve a nomenclatura de ser apontado como iniciante. Esse iniciante é baseado naquelas informações lá no cadastro inicial. Quanto tempo que ele faz academia, quanto tempo que ele está parado, e etc. E aqui eu trouxe algum tipo de treino, que é ABC. Aqui no caso é 3 vezes por semana. Então em um dia ele vai fazer o ABC. No segundo dia, esses 3 ABC aqui de novo. E o terceiro dia, esse ABC aqui. Por exemplo, seria segunda, quarta e sexta. Tá? O exercício proposto, aqui eu baseei no sentido do desvio dele, porque o primeiro passo é tentar recuperar ou não, pelo menos não deixar que piore esses desvios posturais que ele tem, tá? Que ele atinge na escoliose e hipercifose. Então são exercícios adaptados que não teriam problemas, como alguns aí que a gente acaba piorando, né? Piorando a situação do aluno. Por exemplo, esse tipo de exercício, ele não pode fazer um exercício de pressão vertical, que a pressão vem de cima para baixo, tá? E depois vem uma sugestão, tá? Por essa sugestão, às vezes você não vai precisar fazer agachamento. Agachamento é uma coisa que não se deve fazer quando ele tem uma escoliose, por exemplo, tá? Não é recomendável. Então, se já sugeriu isso, você já pode evitar. Não tem porquê você fazer algum exercício
que não seja adaptado para o agachamento. Aqui eu coloquei agachamento em algum lugar aqui, deixa eu tentar me localizar aqui. Tem agachamento aqui, mas é um agachamento que ele coloca o peso na pelve, aí já é diferente. E um RM seria a força máxima desse aluno, tá? Aí tem todos, panturrilha, glúteo, cadeira extensora, agachamento rack, leg press, e vai fazendo as anotações. Aqui o dia de serviços mais intensos, aqui ele escolhe, tá? É claro, se por exemplo, segunda-feira o trabalho dele não exige muita força, eu posso apagar. Sexta-feira também não, eu posso apagar. Domingo ele não trabalha, então eu posso deixar os dias mais intensos para ele. E dia de treino, que dia que vai ser? Segunda, quarta e sexta, segunda, sábado, terça e quinta e sábado, que eu posso digitar também o dia que eu quiser, que não consta na lista, tá? Agora treino, protocolo de treino. Aqui é um histórico que a gente já puxa já, tá? Desse aluno, que é importante a gente ter, até as bases nutricionais, o MC saudável, pressão arterial, hipertensão sistólica isolada, diástole maior que 100, não realizar exercício físico, tá? Então isso é tudo baseado em literatura. Frequência cardíaca, que é a mesma mostrada no cadastro inicial, e o planejamento de ciclo de treino. Se ele iniciou aqui dia 3/5/2017, que é uma quarta-feira, são 3 dias, o objetivo é o aumento de massa muscular, a média 75 kg que tinha colocado anteriormente, o MC proposto, que é calculado automático, então ele vai calcular que nesses 3 meses vai terminar dia 2/8, numa quarta-feira. Então o próprio sistema já entende isso. Eu não preciso olhar na folhinha, no calendário, tá? Aqui, o cronograma de treinos semanais para o trimestre. Que daqui esses 3 meses é feito outra avaliação. Treinamento previsto para a semana. Aqui eu coloquei segunda, quarta e sexta no caso, tá? Semana 1. Aí é colocado aqui o que foi feito nesses exercícios, tá? E é feito o peso, por exemplo, ele tem 64 quilos. Imaginamos que ele engordou assim, em massa muscular, né? Não em gordura. Que ele teve um aumento de massa de 65. Vamos aumentar 1 quilo, porque uma semana também é muito pouco, né? Normalmente é 64 ponto alguma coisa. A gente pode fracionar isso daqui. Ele vai calcular o IMC parcial, a variação que aumentou 1 kg e a meta. Agora falta mais 10 quilos de massa muscular, tá? E assim subsetivamente, sequencialmente, né? Usou as outras semanas. É preenchido os exercícios, os dias que ele faz, o peso e o cálculo automático pelo sistema. Ok, esse é o treino. Agora tem aquele treino que a gente vai marcando e acompanhando esse aluno, que é os membros inferiores, que é o mesmo que tem um R1, um RM lá, os mesmos nomes, os mesmos exercícios, tá? De inferior, tríceps, bíceps, peitorais, dorsais, trapézios, deltoide e abdominais. Aqui a gente vai preenchendo, calculando pelo 1RM e pela intensidade e o objetivo dele, a quantidade de série, repetições, os dias, né, que é feito e a carga que ele vai ter que submeter aí, tá?